Seja mais uma vez bem-vindo ao História Viva. Prepare-se para mais uma fascinante viagem ao passado onde a história ganha vida. Recordamos mais uma vez que o História Viva tem apenas como objetivo dar a conhecer e convidar a aprofundar o seu conhecimento, sem formular quaisquer juízos de valor sobre as mais diversas personalidades históricas. Venha daí, se gostou do vídeo, meta like, subscreva o canal e divulgue. Estamos à vossa espera. Joaquim Teófilo Fernandes Braga nasceu em Ponta Delgada no dia 24 de fevereiro de 1843 e foi um advogado, poeta, filólogo, sociólogo, político, filósofo e ensaísta português e foi quem chefiou o primeiro governo provisório após o golpe republicano de 5 de outubro de 1910. Teófilo Braga foi também o segundo presidente da República Portuguesa. Teófilo Braga estreou-se na literatura em 1859. Licenciado e doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra, fixa-se em Lisboa em 1872, onde leciona literatura no curso superior de Letras. Em 1871, Teófilo Braga foi um dos signatários do Programa das Conferências Democráticas do Casino Lisbonense. Em 1880, juntamente com Ramalho Ortigão, Teófilo Braga organizou e coordenou ativamente as comemorações do tricentenário da morte de Camões, as quais foram encaradas por ele como uma aplicação do projeto positivista de substituir o culto a Deus e aos santos pelo culto aos grandes homens. Em 1890 foi pela primeira vez eleito membro do Diretório do Partido Republicano Português, tendo sido eleito a 28 de agosto de 1910 deputado por Lisboa e a 6 de outubro do mesmo ano é nomeado presidente do Governo Provisório da República Portuguesa saído do golpe de 5 de outubro de 1910. Na sequência da revolta de 14 de maio de 1915, Manuel de Arriaga, que havia sido eleito não pelos portugueses mas sim pelo Parlamento, a 24 de agosto de 1911, foi obrigado a resignar do cargo de Presidente da República. Teófilo Braga foi então chamado para exercer as funções em regime de transição até ao dia 5 de outubro desse mesmo ano, sendo substituído por Bernardino Machado. Foi a sua última participação na vida política ativa. Viúvo desde 1911 e sem os dois filhos, vítimas precoces da tuberculose, Teófilo Braga faleceu só, em casa, no seu gabinete de trabalho em Lisboa, a 28 de janeiro de 1924, aos 80 anos, vítima de morte súbita. Manuel José de Arriaga Brame da Silveira e Parlong nasceu na Horta a 8 de julho de 1840 e foi um advogado, professor, escritor e político, tendo sido também o primeiro presidente da República Portuguesa. Depois de concluídos os estudos preparatórios na cidade da Horta, cursou Direito na Universidade de Coimbra, sendo nessa altura que adere ao positivismo filosófico e ao republicanismo, onde se formou em 1865 e no ano seguinte começa a exercer como advogado em Lisboa, cidade onde se viria a fixar.
Manuel de Arriaga desde cedo se revelou um orador brilhante, característica que, aliada à elevada cultura que possuía e à sua combatividade política, granjearam-lhe grande prestígio. Em 26 de novembro de 1882, foi eleito deputado republicano pelo Círculo da Madeira e em 1890 volta a ser eleito desta vez pelo Círculo de Lisboa. Manuel de Arriaga foi também vereador na Câmara Municipal de Lisboa e integrou o diretório do Partido Republicano Português. Como deputado, considerando-se eleito pelo voto popular, passou a defender acerrimamente a teoria da soberania popular, recusando qualquer solução política que não resultasse diretamente da vontade dos cidadãos. No entanto, após o golpe republicano de 5 de outubro de 1910, torna-se no primeiro presidente da República Portuguesa a partir do dia 24 de agosto de 1911, eleito sim, mas pela maioria do Parlamento sem que os cidadãos portugueses fossem tidos nem achados. Durante o seu mandato tenta unificar o Partido Republicano que se desagregava em diversas fações cada vez mais radicalizadas. Adversário da hegemonia da ala radical liderada por Afonso Costa, em janeiro de 1915 Manuel de Arriaga convidou o general Pimenta de Castro a formar governo e promoveu a dissolução do Parlamento, o que gerou o descontentamento dos republicanos fiéis a Afonso Costa e conduziu à revolta de 14 de maio de 1915. Manuel de Arriaga, o primeiro presidente da República Portuguesa, acaba forçado a resignar do cargo a 26 de maio de 1915, saindo do Palácio de Belém escoltado por forças da Guarda Nacional Republicana, e acusado de trair os ideais republicanos, os quais defendera toda a sua vida, sendo substituído por Teófilo Braga até ao término do mandato. Manuel de Arriaga não conseguiu recuperar deste desaire. Amargurado e sentindo-se incompreendido e injustiçado pelos ataques de que era vítima por parte dos seus próprios correligionários republicanos, morre 2 anos depois, em Lisboa, no dia 5 de março de 1917. Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Paes nasceu em Caminha no dia 1 de maio de 1872 e foi um militar e político português que, entre outras funções, exerceu o cargo de Presidente da República Portuguesa entre 27 de dezembro de 1917 e 14 de dezembro de 1918. Sidónio Paes iniciou a sua carreira militar em 1888, ingressando na Escola do Exército. Paralelamente, inicia também uma carreira académica, frequentando a Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Matemática em 1898 e acaba nomeado professor catedrático da cadeira de Cálculo Diferencial e Integral e é ainda aceito como professor da Escola Industrial Bruter, da qual virá a ser diretor em 1911. Foi como estudante universitário que Sidónio abraçaria os ideais republicanos e ingressaria na maçonaria. Após o triunfo do golpe republicano de 5 de outubro de 1910, viria a ser deputado à Assembleia Nacional Constituinte, Ministro do Fomento, Ministro das Finanças e Ministro de Portugal em Berlim, cargo que desempenhou até 9 de março de 1916, data em que a Alemanha declarou guerra a Portugal. Após o seu regresso a Portugal, assume-se como figura principal de contestação ao governo de Afonso Costa e encabeça o golpe de 5 de dezembro de 1917, que acaba vitorioso, após 3 dias de duros confrontos. Destituído o Presidente da República, Bernardino Machado, e dissolvido o Parlamento, Sidónio Paes assume, a 11 de dezembro, a chefia do governo, que acumula com as pastas dos negócios estrangeiros e da guerra e a partir do dia 27 de dezembro assume também as funções de Presidente da República até à realização de eleições presidenciais, as únicas por sufrágio universal antes da eleição presidencial de 1976 até à atualidade,
que viria a vencer, iniciando o seu mandato a partir de 9 de maio de 1918, dando início a um regime presidencialista designado como a República Nova. Com a economia portuguesa de rastros, as finanças da República na bancarrota e a pobreza galopante, o governo liderado por Sidónio Pais tenta pôr travão à especulação, tabelando os preços dos produtos e cria centros de distribuição de comida, a chamada sopa dos pobres, que no imaginário popular ficaria doravante a ser designada como a sopa do Sidónio. A partir do verão de 1918, cresce a contestação ao governo com greves sucessivas, movimentos conspiratórios e tentativas de pôr fim ao sidonismo, aumentando a violência que não pouparia o próprio Presidente da República. A 5 de dezembro de 1918, durante a condecoração dos sobreviventes do NRP Augusto de Castilho, Sidónio Pais foi alvo de um primeiro atentado do qual escaparia ileso. Porém, a 14 de dezembro de 1918, acaba baleado e morto na estação do Rossio por José Júlio da Costa, um militante radical republicano. As últimas palavras que proferiu foram: "Morro bem. Salvem a pátria." O funeral de Sidónio Pais foi grandioso, reunindo muitas dezenas de milhares de pessoas, num percurso longo e tumultuoso, interrompido por múltiplos e violentos incidentes. Apesar de ter estado pouco mais de um ano na chefia do Estado, Sidónio Pais foi uma das personalidades políticas mais carismáticas e relevantes do século XX português. Fernando Pessoa, em 1920, num poema dedicado ao antigo presidente, define Sidónio Pais como o Presidente Rei.